E aí, galera, tudo bem? Vocês viram que tem convidado hoje. Ah, meu Deus, voltaram as lives? Mais ou menos. Não é live, é gravado. E eu não sei quando isso aqui vai ser publicado, mas é o mesmo formato de entrevista e tal. E eu tô trazendo de novo um amigo querido e alguém que vocês gostaram bastante quando ele fez a live com a gente lá em 2020, o Lucas. Se você não assistiu, dá uma olhada nesse link aqui. E dois recadinhos antes de a gente começar. O primeiro, essa é a primeira parte do vídeo e a gente vai ter os vídeos agora nesse formato quando forem entrevistas. A gente tem uma primeira parte de conversa, se você estiver gostando da conversa, vai ter uma segunda parte que é para quem for membro do Clube dos Canais. Se você se tornar um sadaquinho e clicar aqui embaixo e ajudar a contribuir com o canal para que a gente continue com esses conteúdos, aí você assiste a segunda parte. Eu sei que geralmente as pessoas que fazem isso falam isso no final do vídeo pra te fisgar, falar assim, gostou? Ah, então quer mais? Toma isso aqui. Mas a gente é mais honesto e mais idiota e não sabe vender as coisas com propaganda, né, Matheus? E é só como é a primeira vez eu tô explicando pra vocês que abriu o Clube dos Canais. Segundo recado, apresentar o Lucas e o trabalho dele. Lucas Machado, quem é você? O que você tem feito? Como as pessoas te acham? Gente, bom... Bom, eu sou, no momento eu sou professor de filosofia, eu fiz, sou mestre e doutor em filosofia, estou aí como professor de filosofia universitário e de escola também, mas o projeto que eu estou mais envolvido no momento e que eu queria justamente convidar as pessoas que se interessarem, e ainda bem nesse espírito do que a gente estava falando, afinal, sobre formação filosófica, e o que seria de alguma maneira resgatar um espírito diferente de formação, eu criei essa comunidade que eu tô chamando aí de Academia do Filósofo que Ri, já que essa é minha marca, digamos assim, o Filósofo que Ri, quem quiser seguir lá no YouTube também depois. Aqui, ó. Mas que a ideia é que basicamente essa academia seja uma comunidade online de formação contínua em filosofia, o que quer dizer justamente que não é uma coisa para você fazer um curso em um momento pontual, é que todo mês a gente tem uma série de atividades das quais as pessoas que assinam a academia podem participar, desde grupo de debate até grupo de leitura e também acesso a conteúdos exclusivos como podcasts, vídeos explicando certos temas, Quem quiser, o link vai estar em algum lugar aqui. Quem quiser saber mais, participar, também tem aí o meu canal do YouTube e o Instagram, o Filósofo que Ri, quem quiser me acompanhar aí nas redes. E muitas vezes eu também acabo organizando algum curso, quem quiser é só me acompanhar aí nas redes para ver. E acho que a princípio, por enquanto, é isso. Então, agora depois da vinheta, eu apresento para vocês o Lucas de novo e a gente começa o nosso papo. Muito bem, o Lucas Machado eu conheci lá na USP, ele na época, eu era calouro, ele já estava lá na frente do curso, a gente se conheceu na primeira jornada de filosofia oriental. Ele era um dos organizadores e um dos idealizadores da coisa toda, o desbravador dessa coisa toda, né? Ah, imagina. Porque ali era abrir a parada no facão, né? Não tinha nada ali. E na última vez que a gente conversou, nós falamos de um filósofo muito interessante que... Coincidentemente, ele e mais duas pessoas me falaram na mesma época, eu acabei me interessando pela obra, que era o Pierre Hadot, e a gente falou da obra dele, Filosofia como Modo de Vida, na qual o Pierre Hadot trazia uma série de práticas, bem análogas à prática meditativa. Na verdade, a obra que acho que a gente falou mais foi o que é a filosofia antiga, sim, sim. Mas é em que ele justamente tenta mostrar como, na verdade, a filosofia antiga ela podia ser compreendida como exercícios espirituais, A filosofia grega antiga, Para levar no mesmo lugar que mira, por exemplo, as tradições dos dharmas indianos, enfim, e tibetanos, que é através de uma praxis combinada com o estudo e com a lógica, te levar a uma experiência direta de uma outra realidade que não essa, que é a realidade imediata do império do sentido, só para o Kant bater palma para nós. E aí, hoje, eu queria falar mais algumas coisas, e caso vocês não saibam, o Lucas é um dos, ou o tradutor, dos livros de um filósofo que eu cito toda hora aqui no canal, que é o Byung-Chul Han, certo? Um dos tradutores. Um dos tradutores. Então, assim, para quem não sabe disso, para quem nunca acompanhou filosofia, traduzir um livro de filosofia é um trabalho para alguém não só que entenda da língua, mas necessariamente alguém que entende de filosofia, porque não é
não é uma tradução de um romance, né, por exemplo. Sim. A pessoa tem que saber do que ela está falando e traduzir conceitos técnicos que, por vezes, são cunhados por aquele filósofo naquela língua, daquele jeito específico, e que, para você fazer uma transposição desse conceito para uma outra cultura, você tem que pensar em uma série de coisas antes de fazer isso acontecer, né? Eu acho que a gente podia conversar um pouco depois sobre isso, esse processo de tradução e tal. Claro. Mas, então, e eu toda hora falo do Han, e a gente trouxe um especialista no cara aqui para conversar um pouco e ver se existe uma combinação de possibilidades de ideias do Pierre Hadot, do Byung-Chul Han e de uma outra coisa que eu e o Lucas adoramos estudar, que é o budismo e outras tradições dhármicas. E aí, cara, como é que você tá? Tô bem. Essa correria aí, né? Vamos ver como que vamos estar aí ano que vem, né? Mas é isso aí. Por onde a gente começa? Vamos contextualizar o seguinte. Me fala um pouquinho do Pierre Hadot, para quem não tem assistido a nossa live, para a galera entender um pouquinho melhor. Então, na verdade, né, o que eu acho interessante, um pouco para onde eu queria levar a conversa hoje, é que, como a gente conversou aí nessa última live, né, acho que a perspectiva que o Hadot dá sobre a filosofia grega antiga é muito interessante, porque ele sugere justamente, veja, para esses filósofos antigos, a filosofia não era simplesmente um sistema de conceitos ou um discurso teórico e crítico. Antes de tudo, a filosofia era uma coisa que tinha que ser vivida, né? E o conhecimento que interessava para o filósofo é um conhecimento vivido e que, portanto, transforma como você é, como você vive, né? E por isso, inclusive, um outro nome que ele dá para a filosofia grega antiga nesse contexto é de exercícios espirituais, né? A filosofia aí compreendida como um conjunto de exercícios que visa trazer essa transformação interior no indivíduo, a partir da qual ele passa a existir, a ser e a estar consciente das coisas de um outro modo, né? Buscando se aproximar de um ideal de perfeição, de plenitude, que é aí justamente a sabedoria, né? Então, se o filósofo é aquele que ama a sabedoria e que busca a sabedoria por amá-la... Ele tem que achá-la, né, em algum momento. Isso. Na verdade, nesse contexto grego, não necessariamente, mas isso faz um diálogo fascinante, assim, né? Mas o ponto que é interessante é, mesmo que se considere essa sabedoria como um ideal inalcançável, ela não é compreendida como um acúmulo de conhecimentos, como uma cultura geral, como algo que você guarda como uma espécie de conhecimento teórico que você pode reproduzir posteriormente. Mas é como uma realização, por exemplo. É uma realização, exatamente. É uma maneira de ser, é um estado de ser. Alcançar a sabedoria é alcançar um estado de plenitude do ser, e não pura e simplesmente um acúmulo de conhecimentos teóricos que se dá indefinidamente. Isso parece alguma coisa para você, Matheus? Só tudo que o yoga fala? E aí, justamente, né, uma primeira conexão que é interessante é essa conexão com as tradições indianas, porque mostra muito claramente que há um ideal semelhante aí por trás dessas práticas, desse modo de vida aqui, tanto os filósofos gregos quanto os filósofos indianos, e eu acho que a gente pode muito confortavelmente usar essa palavra agora. A gente pode. O cara que organizou a jornada de filosofia oriental pode, ele está autorizado a fazer isso. Então, tem um ideal muito próximo, inclusive do ponto de vista, um termo-chave associado a esse termo de sabedoria é o da felicidade, né? Mas a felicidade aí pensada nesse contexto grego justamente como algo que não tem a ver com a satisfação múltipla de prazer, de desejos e a busca pela satisfação desenfreada de desejos, mas pelo contrário tem a ver com alcançar um estado de paz interior, de perfeita tranquilidade de espírito, de serenidade, que resulta de você cultivar uma condição de plenitude no seu ser, né? De buscar ser mais pleno, em vez de buscar coisas mais fora que possam te fazer feliz, né? A felicidade está em como você é, e não nos objetos que você busca, né? E, de novo, aí o diálogo com essas tradições indianas é claríssimo. Toda a questão de haver uma certa terapêutica, um controle dos desejos, a compreensão de que, fundamentalmente, as paixões que nos trariam sofrimento, elas derivam de uma cognição equivocada da realidade. E eu estou usando o termo cognição porque eu acho que é o termo mais abrangente para a gente perceber que não se trata aí só de algo discursivo, algo de intelectual nesse sentido, né?
a própria estrutura do pensamento tal qual ele se apresenta A ao própria professor. estrutura subjacente É. da própria consciência, inclusive, nesse sentido, né? Numa dimensão intuitiva também. Mas acho que da última vez que a gente conversou, essa ligação com essas tradições indianas, não só indianas, tradições asiáticas, orientais, de uma maneira geral, acho que deu para explorar isso um pouco, mas uma coisa que eu acho que é interessante quando a gente vai ler o Hadot, ele está falando, olha, é importante entender que a filosofia antiga era praticada antes de tudo como um modo de vida, não como um mero discurso teórico, né? Mas aí a gente pode se perguntar, tá, mas o que isso interessa pra gente? Porque não quer dizer, não é porque a filosofia antiga era praticada como um modo de vida que essa concepção de filosofia devesse ser relevante para nós hoje. Afinal, a gente está em um outro contexto, em um outro momento histórico, e de que maneira isso teria alguma relevância para nós hoje, né? Claro que um primeiro passo já está aí nessa questão de pensar nessa ligação com uma certa com tradições espirituais e no sentido que pode ter para nós essa prática de transformação espiritual hoje, pensando mais nesse vínculo com essas tradições antigas, inclusive, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito interessante, nesse livro mesmo do Hadot que eu falei para você, o que é a filosofia antiga, né? Ele diz, olha, embora em um determinado momento, de fato, essa concepção da filosofia como modo de vida tenha minguado, porque aí o modo de vida cristão meio que assimilou e tomou lugar do modo de vida filosófico, de tal maneira que o que restou da filosofia antiga foi só o discurso filosófico, conceitual, que passou a ser usado como uma ferramenta para debater questões de teologia, e aí a partir de então a filosofia se tornou serva da teologia, e aí depois, mesmo quando ela se separa, permanece, né? Já se consolidou essa compreensão da filosofia como meramente discursiva. Mesmo apesar de tudo isso, se você for ver, alguns dos principais filósofos da história da filosofia, de acordo com Hadot, nunca abandonaram inteiramente essa compreensão da filosofia. O próprio Kant, Exatamente, e um dos que ele menciona é o Kant. É só pensar no primado da filosofia prática em relação à teórica, por exemplo. Mas aí ele vai falar do Hegel, vai falar do Sartre. É que o Kant, nesse caso, né, ele era um ponto muito fora da curva, né? O jeito que ele vivia tinha muito a ver com a disciplina de um guru, ou de um cara completamente... Eu fico imaginando qual era o espectro mental que o Kant seria encaixado, assim, porque certamente ele não era uma pessoa comum. Teve um amigo meu que, quando leu coisas da biografia dele, disse, nossa, ele é um clássico exemplo autista, né? Assim, o cara mega genial, mas profundamente metódico e tal. Mas ainda assim, ele propunha e ele transmitia isso para as pessoas, essa ideia de que, olha, esse aqui é um caminho para a construção de uma vida mais plena, mais feliz e as pessoas não pegavam isso, né? Engraçado, já nesse período, e é bem legal você diagnosticar o ponto em que a coisa começou a degringolar, as pessoas usavam filosofia dentro desses salões reais e dentro dessas cortes como uma mera exposição egóica de ideias, né? Assim, nossa, como é sofisticado o jeito dele defender os pontos de vista em relação à vida, mas até aí, né, o que você faz com isso? E aí criou esse estigma que faz a nossa profissão ser tão achincalhada de que filosofia não serve para nada e que a gente só fica derivando um monte de ideias, embora... Gente como Deleuze, por exemplo, demonstra que, sem partir do ponto de vista da filosofia, onde a gente constrói conceitos, ou seja, a gente forma o pensamento como as ideias de enxergar o mundo e lidar com o mundo a partir desse centro, não existiriam outras formas de conhecimento de cultura. E não estamos nem falando aqui, a filosofia é a mãe das ciências, então lá atrás a filosofia englobava tudo. Não, a gente está dizendo que nesse momento, pensar filosofia deveria ser essencial ao humano, né? Claro, sem dúvida. Mas também, de uma outra forma, o que parece que é interessante aí do que o Hadot está falando, ao apontar, veja, essa compreensão de que a filosofia tem que se expressar, ou tem que ser encontrada, antes de tudo, numa certa maneira de viver, não se perdeu, porque a gente vê isso no Kant, a gente vê isso no Hegel, a gente vê isso no próprio Marx, quando ele diz justamente os filósofos trataram de interpretar o mundo quando se tratava de transformá-lo. A gente vê isso no Merleau-Ponty, no Heidegger, com Dasein, assim por diante. Ele fala, então, isso na verdade nunca se perdeu inteiramente. Talvez desse para dizer, embora eu não lembre se o Hadot fala isso explicitamente em algum lugar, mas me parece que essa perspectiva de compreender a filosofia como muito mais como um discurso,
ela acabou se consolidando aí muito mais na maneira com que a filosofia é ensinada nas instituições de ensino, Nossa, eu ia te do que perguntar naquilo sobre que isso. ou as filósofas propriamente fizeram e compreenderam como filosofia. Eu ia te perguntar sobre isso, porque assim, se por um lado eu defendo mesmo que filosofia seja feita na academia para evitar... Ô, Beelzebub! Não é o Lucas. Aqui. O Orvalho de Carvalho. Então, assim, eu sou contra dizer que um cara desse é um filósofo, mas não é nem porque, ele não fez a faculdade de filosofia. Só porque o cara é um lunático que não defendia absolutamente nada de original, como para ser um pensador deveria se ser, e também o que ele defendia era perigoso, né? Destrutivo. Mas, assim, por outro lado, a academia engessou, esterilizou o fazer filosofia, Sim. né? Você passa por tantas inibições e que são necessárias, né? Quando a gente chega na faculdade, é aquela frase: se você não concorda com o filósofo que você está estudando, provavelmente você não entendeu. Beleza, a gente depois entende isso, só que a gente acaba se engessando. E tem uma coisa que eu acho que é o que permitiu que, por exemplo, na Índia, tanto continuasse a se fazer filosofia dentro das sampradayas, mas ao mesmo tempo continuasse a se produzir místicos que vivenciassem esse tipo de caminho de uma forma integral, é a ideia de você ter uma continuidade discipular. Isso se perdeu nos filósofos da contemporaneidade, né? Assim, você não vê essa relação. Sim. Ele é meu professor na academia, beleza, ele não está me ensinando um modo de vida, Sim. ele está me ensinando um pensamento, e eu vou apreciar aquilo da forma como eu quiser. Sim. Eu acho que isso tem bastante a ver, inclusive, com o que o próprio Hadot fala sobre o que eram as escolas filosóficas da antiguidade, né? Ou seja, Ashrams, né? Elas eram pautadas exatamente por essa relação de mestre e discípulo, justamente. Guru Parampara. Mas por outro lado, assim, e talvez isso seja justamente um dos pontos interessantes de discutir sobre a atualidade dessa concepção da filosofia como modo de vida, eu acho que nem o próprio Hadot, ele está sugerindo que necessariamente, então, para resgatar isso hoje, as universidades teriam que funcionar nesse modelo do mestre-discípulo, de alguma maneira, né? Então, não posso falar de existencialismo se eu não acredito mesmo no existencialismo e eu estou querendo convencer vocês de que o existencialismo é verdadeiro, né? Mas eu acho que, de toda maneira, seria interessante... Para mim, tem mais a ver com essa questão, afinal, de que finalidade a gente pensa que tem a formação na academia e o tipo de conhecimento que a gente quer que as pessoas gerem, né? Como é que a gente transborda isso para além dos muros, né, da academia? Sim, porque senão, beleza, que lindo a gente fechado ali discutindo coisas que nem nós praticamos. Sim. Não, mas veja, mas para mim também tem nesse sentido de que, olha, eu posso dar uma aula de filosofia em que eu não estou falando para você, olha, faça assim. Faça assim, dessa maneira, como essa seja a sua filosofia de vida. Mas eu tô te instigando a pensar, né? De que maneira você quer que isso impacte um modo de vida original a partir disso, né? Como Exatamente. É que a partir do enfrentamento com tantas formas de ver o mundo tão diferentes da minha e ao mesmo tempo tão mais complexas, como é que eu crio a minha forma de ver as coisas? E mais do que isso, eu diria também, como você compreende que você deve colocar esse tipo de questionamento no cerne da sua formação. Não tanto o que você está aprendendo, mas quem você está se tornando no processo. Isso seria uma concepção distinta de qual que é a finalidade de todo esse processo, né? Mudar o olhar, redirecionar a atenção, justamente, né? Para onde a gente está olhando nesse processo formativo? Simplesmente por que eu estou aprendendo, que teorias eu estou acumulando, ou a minha preocupação aqui é quem eu estou me tornando, que diferença isso está fazendo na minha existência, né? E para colocar o foco nisso, você não necessariamente precisa só reproduzir, até um pouco caricatamente, o que seria... então agora vamos fazer academia... vamos vestir a toga dos epicuristas e sair aí... apontando o dedinho para cima. Apontando o dedinho para cima ou qualquer coisa do gênero, né? Não, mas se trata realmente de repensar os propósitos dessa nossa estrutura de formação nesse contexto. E num mundo em que a gente está falando de cultura de massas, com um jeito de doutrinar a população de uma forma absolutamente hegemônica, da gente fazer 7 bilhões de pessoas vestir, comer, pensar e agir de uma mesma forma, é absolutamente urgente, é uma vacina necessária que a gente aprenda a pensar de forma original. É engraçado isso, porque
tem um cara que é bem avesso a essa coisa toda nossa de história da filosofia e do fazer filosofia a partir da história da filosofia, mas que para mim também é um dos pensadores mais originais que a gente teve no século XX, embora, se você lê o cara, você vê muita coisa de Vedanta, muita coisa de budismo, que é o Krishnamurti, dizendo, olha, tá bem, vocês estão aí citando um monte de gente, mas vocês precisam aprender a pensar por conta própria. Porque... E ele já estava antevendo isso, e aí, hoje, ouvindo o que ele falava na década de 60, 70, eu falo, engraçado, ele tinha essa visão muito panorâmica do que estava rolando, e na época parecia só que ele estava sendo um cara azedo que não queria que ninguém citasse filósofo nenhum. O que ele estava vendo, na verdade, era que a gente estava afunilando cada vez mais o jeito de ser e de pensar, ao ponto de a gente ficar estéril. E acho que é aí que a gente chega no Han, né? Que essa é a grande denúncia do Han, da gente virar uma sociedade de massa, e eu acho maravilhoso isso dele chamar o mundo e um mundo loja, né? Onde tudo é pautado em troca e ganhos e perdas e tal. Sim. E assim, por outro lado também, eu acho que tem muitas questões interessantes para explorar aqui, né? Porque tem a própria questão da originalidade, acho que tem uma certa ambivalência no que a gente... Porque, percebe, em parte, a nossa profissão hoje como filósofo é, de alguma maneira, escrever algo original. Não, ou até escrever algo original, mesmo que seja uma interpretação original de um filósofo. Se você está fazendo história da filosofia. Mas se você faz filosofia, é produzir um discurso novo. E aí você pensa, quando você vai lá no Sócrates, aquela questão, né, de que tem ali uma passagem do Platão em que ele está conversando com um sofista e fala, né, você está falando aí só as mesmas coisas, você só fica, né, discutindo comigo o que é o justo, e você mesmo não tem nada de novo para dizer sobre isso. E é exatamente isso que o Sócrates quer que ele fale, porque peraí, mas, né, é para ter sempre algo de novo para falar sobre a justiça? Não tô entendendo, era para ter alguma coisa, né, original para falar acerca disso? Porque se ela tá sempre mudando, como é que ela pode ser justa? Né? Exatamente. Então, acho que tem um ponto aí que talvez essa perspectiva do modo de vida também ajude a esmiuçar, que é pensar por conta própria não é necessariamente ser original. Chegar num eureka. E o que é ser... Aliás, né? O que é ser original? O que é ser original nesse... E veja, isso também faz parte do engessamento da nossa própria formação, porque a gente vive assombrado pelo espectro da reinvenção da roda, né? Porque fala, não, você tem que conhecer antes toda a história da filosofia, senão quando você for pensar por conta própria, você vai reinventar a roda. Essa era uma das críticas. Essa era uma das críticas do Krishnamurti. Ele falava assim, que as pessoas diziam assim, mas o que você está me dizendo parece com esse filósofos ocidentais ou orientais. E ele falava assim, eu nunca li esses caras. Sim. E assim, vamos dar um crédito pro cara, vamos dizer que ele nunca tenha lido. Será que isso não é do humano, né? Exato. Chegar nesse lugar do pensamento. Exato. E ser original não é tomar essa ideia como sua, né? Exato. Fazer ela espontaneamente surgir ali. Não é reinventar a roda nesse sentido, justamente. Para mim, a história da filosofia é a história de pessoas que reinventaram a roda. Que pegaram, discutiram certas ideias num contexto que não é como se elas só tivessem sido discutidas ali, mas que eles trouxeram essa discussão para o contexto deles, nos termos daquele momento, e nos termos que permitia que isso tivesse alguma projeção ali, né? Então, toda essa... Claro, eu entendo, certamente tem esse lado do tipo, não ficar reproduzindo simplesmente o que os outros estão falando, mas percebe, não é porque você vai pensar por conta própria que também você tem que falar alguma coisa original no sentido, não, se não é original, não tem validade alguma, já era, não tem interesse. Eu também fico pensando se essa coisa da originalidade também não tem de novo a ver com essa ideia da sociedade de consumo, sabe? Sim, eu tenho que estar sempre saciando, tentando saciar e estimulando essa gana pelo novo, exatamente. Né? Se não é incrível, se não é diferente, então eu nem olho. E aí o que faz com que a coisa seja insuportável, porque em um tempo de vida, no nosso tempo de vida, viu a moda da Lupins e a gente agora tá voltando a se vestir como nos anos 80. Sim. E aí a coisa toda tá sendo vista como super original, mas assim, nossos pais já faziam isso, qual que é a parada, né? Então, de novo, será que esse desespero por uma grande novidade não seja simplesmente a necessidade consumista de satisfazer impulsos muito mal administrados. Sim, posturas sobre os seus próprios sentidos, né? E nesse sentido, justamente, volta essa tematização, e que nesse sentido, justamente, não tem nada de original e nem precisa ter, que é nesse sentido de resgatar essa preocupação do exercício espiritual, certo? Do controle dos desejos,
da consciência de si mesmo, de cultivar uma certa maneira de ser em que você não esteja refém dos seus desejos, das suas paixões, simplesmente dos estímulos que você recebe, né? Que você possa trabalhar isso de alguma maneira. E isso, justamente, não é interessante a gente achar que precisa começar tudo do zero nesse sentido. É entender que justamente isso concerne a uma dimensão da existência humana que justamente não é como se só agora as pessoas tivessem começado a consumir loucamente. A gente via na história da humanidade momentos em que isso acontece e que realmente surge maneiras de tentar lidar com isso, né? Mas eu acho que uma maneira de pensar esse eixo da originalidade ou não originalidade que é muito legal, justamente vem de fazer essa conexão do Hadot com o Han. Por quê? Porque o próprio Hadot, quando ele está discutindo sobre a atualidade da compreensão da filosofia como modo de vida, ele diz, olha, talvez vocês me perguntem, isso que a gente falou, né? O que você está dizendo então? Você está dizendo que a gente deveria ser epicurista ou estoico hoje? Então vamos voltar a ser estoicos, epicuristas, acreditar os estoicos, inclusive, no fogo, no logos. Quando você vê um estoico fazendo as práticas dele, você fala, mas isso é sada, né? Tá fácil, sim. Mas de qualquer maneira, ele não está nem dizendo assim, não. Imite esses caras como eles faziam. Imite esses caras, exato. Por quê? Porque essas escolas filosóficas, esses modos de vida filosóficos, eles de fato se atrelam a discursos filosóficos específicos, né? E esses discursos filosóficos específicos, em muitos aspectos, eles vão estar defasados para a gente hoje. A gente não tem condição de comprar esses discursos tal qual e sem mais, né? Ninguém vai acreditar mais que a natureza é composta de átomos e vazio da maneira que o epicurista acreditava, né? Ou que é o fogo primordial lá do logos dos estoicos, ou como quer que queira. Tem aspectos desse discurso que a gente simplesmente não pode mais tomar pra gente hoje. Mas, e esse que é o ponto fascinante do Hadot, ele dizer, olha, mas o que a gente tem que entender é que para essas mesmas escolas, desde o princípio, o discurso era apenas uma ferramenta. O que importava para elas era o estado de ser que elas julgavam poder alcançar ao se valer desse discurso. Então, o que é relevante para nós hoje não é exatamente o discurso filosófico dessas escolas, não é aí que a gente encontra a relevância, mas sim o modo de vida que elas almejavam. E aí a pergunta... construíam, né? E construíam. E aí, a pergunta que a gente pode se colocar nesse contexto é, de que maneira é necessário atualizar o nosso discurso filosófico hoje, mas em vista de construir um modo de vida que é caracterizado por um ideal semelhante de como se é, para além de como se traduz isso no discurso. E aqui que eu acho que entra o Han, porque o Han é uma atualização do discurso filosófico que almeja, em última instância, um ideal semelhante. Antes da gente entrar no Byung-Chul Han, porque... calma aí. Eu não consigo deixar de puxar a sardinha pro jeito de fazer filosofia da Índia, em que... porque a gente tem na fundação, na gênese da filosofia no Ocidente, essa ideia de, tá bem, ele é meu mestre, eu sou muito amigo do Platão, mas sou mais amigo da verdade, né? Então, assim, eu vou opor as ideias dele mesmo e vou mostrar que o que eu tô falando é melhor. Na Índia, isso nunca rolou dessa forma. Mesmo quando o cara é frontalmente contra determinada escola, ele tem lá certo grau de reconhecimento de assim, olha... a gente só está aqui porque vocês vieram antes e a gente está dando uma continuidade nesse processo. Então, essa ideia de atualização e ressignificação sempre foi o espírito central do fazer filosofia da Índia. É claro, você vê que boa parte das soteriologias que a gente conhece, termo difícil, soteriologia são essas tradições todas que vão apontar para algum tipo de iluminação, transcendência e tal. Então, boa parte dessas soteriologias vão sair de uma raiz do Sankhya, provavelmente. E vão virar coisas muito distintas. Mas ainda assim, todas elas falam, olha, a gente veio de lá. Então a gente tem esse processo de ir repensando isso, mas a gente não descarta completamente o que veio de trás. Eu acho que isso foi uma das coisas que fez a gente perder o jeito de fazer filosofia dos antigos, porque até mesmo quando a gente estuda, sei lá, pega um professor de ensino médio ensinando sobre os pré-socráticos, há um tom de assim, olha aqui que eles acreditavam antes da luminosa capacidade nossa de ver o mundo como ele realmente é. E aí quando você pega, por exemplo, um Edgar Morin dizendo que o pensamento científico, se a gente olhar bem, já está em defasagem, a gente tinha que criar um novo pensamento, que ele chama de pensamento complexo, para dar conta de explicar a realidade, aí você fala, essa arrogância que a gente tem de dizer assim, os que vieram antes de nós não sabiam do que estavam falando, é algo que
inviabiliza esse processo de aprendizagem. Porque o que ele está dizendo, não é que a gente vai dizer, nossa, o mundo veio do fogo, ou o mundo veio da água, como o Tales falava, e beleza. Mas a gente vai tentar encontrar ali o que ele fazia para que as pessoas todas em volta dele parassem o que estavam fazendo para ouvir esse cara. E será que isso tem eco nas nossas necessidades? Porque uma coisa é fato, milhares de anos passaram, mas constitutivamente falando, a gente é igual aos nossos antepassados de 15, 20, de 100 mil anos atrás, assim. É o mesmo tipo de cérebro, o mesmo tipo de sinapse, o mesmo tipo de organismo funcionando. Então, são as mesmas angústias, né? São as mesmas formas de se deparar com dilemas. A diferença é que, ao invés de fugir de leão, a gente agora paga boleto, mas dói igual. Ou mais. Bom, eu espero nunca ser mordido por um leão para descobrir. mas é exatamente isso mesmo, né? E veja, mesmo do ponto de vista dessas tradições gregas, por um lado, depois nesse período helenístico, vai ter toda essa história de, na verdade, querer se filiar a uma tradição que não apenas é grega, mas egípcia, né? Voltar aos egípcios, aos mistérios ali, dizendo que é uma longa tradição filosófica que remonta até ali, né? Na galera esotérica, você diz. Na galera esotérica. No neoplatonismo, aí acho que até mais um pouco pro Império Romano já, né? Mas vai desenvolver hoje isso rola de novo, você tá sabendo. Né? Sim. Mas veja, independentemente disso, acho que uma coisa interessante aí nesse sentido é que parece que mesmo que não se afirme que é uma filiação no discurso, o que o Hadot está querendo falar é, olha, mas o ideal de vida que se busca, mesmo que isso não esteja colocado explicitamente por essas escolas, até porque elas muitas vezes disputam entre si, é profundamente semelhante, porque parece que a disputa está em torno justamente de quais são os meios apropriados para se alcançar esse estado, mas não em qual seria o estado ideal de sabedoria, justamente, né? Como essa coisa da imperturbabilidade, da perfeita paz do espírito, da plenitude do ser, do estar inteiramente consciente, do instante presente, estar inteiramente aqui no momento presente, ao mesmo tempo nessa experiência do momento presente, se sentir conectado com todo, com essa realidade que ultrapassa a sua existência individual. Tudo isso são temas recorrentes em todas essas escolas e que elas usam discursos distintos para buscar, né, alcançar essa condição. Mas o que importa aqui, antes de tudo, é a busca por essa condição. E, nesse sentido, ainda hoje a gente pode pensar, né, de que maneiras determinados discursos poderiam contribuir para se buscar aproximar disso. E é isso que eu vejo exatamente no Ram. O Ram me parece que, de uma forma ou de outra, ele está trazendo um discurso filosófico atual, atualizado e reatualizado para o nosso contexto, mas que visa de maneiras muito semelhantes uma mesma forma de vida nesse aspecto. É muito curioso. Eu acho que essa é a mais elegante e eficiente contribuição dele enquanto filósofo, porque você pega os contemporâneos do Ram e que até são opositores dele, tipo o Zizek, não há ali a possibilidade de uma satisfação conviver. Assim, o mundo é esta bosta, lide com isso. Sim. E eu não penso assim, eu não poderia falar de revolução de si se eu pensasse assim, eu não poderia fazer meditação se eu pensasse assim. O Ram também não, e o Ram vem de uma família, né, de praticantes budistas, ele vem de uma tradição budista e ainda tem essa interface, esse diálogo fascinante com todas as escolas do Oriente e do Ocidente. Mas, você quer saber mais do Byung-Chul Han? Chegamos ao ponto. Chegamos ao ponto. Daqui, quer ver o resto dessa conversa? Quer ver o resto dessa conversa? Quer ver? Entra pro nosso clube dos canais, que além da continuidade do papo aqui com o Lucas, vão ter outras lives. As lives, lembram que a gente fazia live aqui? Só vou fazer lá pro clube dos canais. E também outros conteúdos e outros convidados de prática meditativa e outras coisas vão rolar lá. Né, Matheus? Sim. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser aprender mais, ou se quiser ver, quem sabe, conteúdo exclusivo, a gente mostra quem é o Matheus. Ainda que ele não concorde. A gente faz isso para membros Premium Gold. Quando a pessoa assinar com a mensalidade de R$2.000, aí você tira uma foto, né, Matheus? Sim. R$2.000 eu apareço. Mas aí vai ter que vestir ele meio de uma figura bíblica, assim, pra parecer uma revelação. A gente amarra dote, ele sabe, eu ensinei ele a usar dote. Então tá, a gente continua esse vídeo no Clube dos Canais. Tchau! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal,
clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.